Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem interessante, viu? Vamos mergulhar no mundo todo organizadinho de um processo civil aqui no Brasil. A ideia é desvendar, passo a passo, como uma briga qualquer pode se transformar numa ação judicial de verdade, seguindo o mapa que a própria lei desenhou pra gente. Então vamos lá. A grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa hoje é exatamente essa. Como é que um desentendimento, uma coisa pessoal, sai do campo da conversa e vira oficialmente um processo na justiça? Bom, a resposta para isso está num caminho bem definido. E é esse caminho que a gente vai percorrer junto agora. Tudo na vida tem um começo, né? E aqui não é diferente. Tudo começa com o primeiro passo, aquele momento em que uma das partes decide: chega, vou levar isso para a justiça. Então vamos para a parte 1, o ponto de partida. O pontapé inicial de qualquer processo é um documento com um nome bem direto. Petição inicial. Pensa nela como se fosse a declaração de abertura num grande debate, sabe? É ali que o autor, que é a pessoa que está começando a ação, vai apresentar formalmente o seu caso, colocar os argumentos na mesa e dizer direitinho o que ele está pedindo para o juiz. Mas olha, essa petição não é uma carta qualquer, escrita de qualquer jeito, não. Ela é construída sobre 7 pilares, que são essenciais e que estão lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. Cada um desses pilares é uma pecinha fundamental do quebra-cabeça. Desde indicar para qual juiz vai o caso, quem são as partes, contar a história toda, né, os fatos, e explicar a base legal, até detalhar o pedido, o valor da causa, quais provas pretende usar e, por fim, dizer se tem interesse numa conciliação. Juntos, eles formam a base de tudo que vem depois. E por que tanto detalhe, tanta regra? A resposta é simples e muito importante. É para garantir um princípio básico que é o direito de defesa. Com tudo isso bem claro desde o comecinho, a outra parte, o réu, sabe exatamente do que está sendo acusado e assim tem todas as condições de preparar sua defesa. É o que torna o jogo justo para todo mundo. Bom, com a ação já rolando, a bola passa, digamos, para o outro lado do campo. A gente entra agora na parte 2 para entender o que acontece a seguir. Vamos falar sobre a resposta e o silêncio. Depois que o juiz recebe e aceita a petição, o próximo passo é chamar o réu oficialmente para fazer parte do processo. Esse ato tem nome e se chama citação, como diz o artigo 238. É basicamente o chamado da justiça dizendo: olha, tem uma ação contra você e agora você está convidado a participar e se defender. E a partir do momento em que recebe essa citação, o réu fica diante de uma encruzilhada, uma bifurcação no caminho. De um lado, ele tem a contestação, que é o direito dele, a chance de apresentar sua defesa, seus argumentos. Do outro lado, um caminho bem diferente, a revelia, que é a consequência de ficar em silêncio, de simplesmente não responder ao chamado. E essa decisão tem que ser tomada rápido, viu? O artigo 335 é bem claro quanto ao prazo. Geralmente, são 15 dias úteis para apresentar a defesa, a contestação, e esse tempo, na maioria dos casos, só começa a contar depois da audiência de conciliação, se não sai nenhum acordo por lá. É um prazo que, nossa, não dá para perder de vista. Mas e se o prazo passar? Se esses 15 dias voarem e nada acontecer? Aí a consequência da revelia é bem séria. O artigo 344 explica que, como regra, aqueles fatos que o autor contou lá na petição inicial são considerados verdadeiros pelo juiz. É por isso que o silêncio, dentro de um processo, pode custar muito caro. Ok, depois dessa fase inicial de ataque de um lado e defesa do outro, o processo precisa de uma arrumada na casa. É aqui que o juiz entra em cena com o papel de organizador. Chegamos à parte 3, organizando o processo. Essa etapa tem um nome bem apropriado: saneamento e organização do processo. Eu gosto de pensar no juiz aqui como se fosse um maestro, sabe? Ele vai organizar a orquestra, afinar os instrumentos, tirar o que não é importante, tudo para que a apresentação principal, que é a audiência, seja super eficiente e focada só no que realmente interessa para o caso. E o artigo 357 funciona quase como um checklist para o juiz nessa fase. Ele vai lá e resolve qualquer pendência do processo, define direitinho quais fatos ainda precisam ser provados, aponta as questões de direito que precisam de resposta e distribui o chamado ônus da prova, ou seja, diz quem precisa provar o quê. E, se precisar, já marca a data da audiência. Isso cria um roteiro bem claro para os próximos passos. Com o roteiro definido e o palco todo arrumado, a gente chega no clímax do processo. Agora é a hora de provar tudo que foi dito. Bem-vindos à parte 4, a busca pela verdade.
Olha, o artigo 369 do Código de Processo Civil resume perfeitamente o espírito da coisa. Ele diz que as partes têm o direito de usar todos os meios legais, e até os que são moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos. Isso deixa claro que cada lado pode e deve lutar para demonstrar o seu ponto de vista. E o grande palco para essa busca pela verdade é a audiência de instrução e julgamento. Esse é um momento chave, onde as provas são de fato apresentadas, as testemunhas são ouvidas, os argumentos são feitos ali cara a cara com o juiz. É o coração do processo. E essa audiência não é uma bagunça, não. Ela segue uma ordem bem lógica, definida lá no artigo 361. A ideia é construir a história passo a passo. Primeiro, se ouve a visão técnica dos peritos. Depois, o juiz ouve as partes, primeiro o autor, depois o réu. E só aí, para confirmar ou questionar o que eles disseram, é que entram as testemunhas de cada lado. É uma estrutura pensada para que a busca pela verdade seja a mais organizada possível. Depois que todas as provas foram produzidas, a gente chega no grão finale da audiência. O artigo 364 fala das razões finais. É a última chance que os advogados têm para falar com o juiz, para amarrar todas as pontas soltas, resumir as provas e reforçar uma última vez por que eles acreditam que estão com a razão. E depois que a última palavra é dita, o que acontece? Bom, aí o juiz se retira para deliberar. O artigo 366 dá um prazo para essa decisão. O juiz tem que dar a sentença, a resposta final, ali na hora ou num prazo de 30 dias. É um momento em que a jornada finalmente chega ao seu destino. E isso tudo nos leva à nossa questão final. A gente percorreu o caminho inteiro, desde uma briga até o momento da decisão. Com todas as cartas na mesa, as provas, os argumentos, como é que a convicção do juiz é formada? Como ele chega a uma conclusão para finalmente dar uma sentença? Essa é a essência do julgamento e o ponto final dessa jornada fascinante pelo processo civil.